Hi everybody, how are you? Eu aqui de novo com a videoaula número 2. Vamos continuar falando do verbo to be e hoje um pouquinho mais enfatizando a interrogativa, de como a gente faz perguntas, né? Como eu falei no vídeo de hoje de manhã, muitas frases, muita coisa básica do inglês está aqui nesse verbo to be. Por isso é importante você olhar, estudar, memorizar, porque você vai usar bastante para coisas simples, como, por exemplo, falar seu nome, falar que você é brasileiro, falar que você é pastor, falar que apresentar alguma pessoa, né, que ela é sua amiga, que ela é sua irmã, que ela é sua mãe, que ela é sua esposa. Isso tudo a gente faz com o verbo to be, tá bom? Então vamos dar uma revisadinha aí no que a gente tem. Aqui nesse sujeito, né, os sujeitos são I, you, he, she, it, we e they. Aí eu te falei que aqui entre we e o they tem um outro you que é um plural, né, que significa vocês. Aqui é importante notar que para cada pronome eu tenho um verbo, ok? Então para I eu tenho am, para you eu tenho are, he, she, it eu tenho is, para we eu tenho are, and they eu tenho are, ok? So, eles juntos fazem assim: I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are e they are. Então eu posso falar coisas, por exemplo, I am a teacher, you are a pastor. He is a nurse, she is a mother. It is a dog. We are friends, they are members of the church. Ok? Então, tá vendo? Eu falei uma opção de coisa. Eu sou professora, você é pastor, ele é enfermeiro, ela é uma mãe, ele é um cachorro. Esse it a gente só usa para coisas de animais, ok? Nós somos amigos e eles são membros da igreja. Então, tudo isso com o verbo to be. Agora, quando eu quero fazer pergunta, o que acontece? O verbo, ele vai para frente. Então, tipo assim, em português, né? Em português eu geralmente ponho o verbo, como é que fala? Em português eu geralmente faço a pergunta com pronome pessoal. Eu digo assim, você é pastor? Né? Quer dizer, você é o pronome pessoal. Em inglês isso não acontece. Em inglês a gente começa com verbo. É você pastor? Né? Então a gente sempre, as perguntas em inglês, sempre, em qualquer tense, né, que a gente chama, ou em qualquer situação verbal, o verbo é que vai fazer a pergunta. Ok? Então, por isso que todos esses verbos vão para frente na hora de perguntar. Então, se eu quiser te perguntar, você é pastor? Eu vou falar, are you a pastor? Você é professora? Are you a teacher? Aí você vai responder sim ou não. Sim, em inglês é yes e não é no. Então você vai falar, yes, I am a pastor. Ou no, I'm not a teacher. Aí entra a negativa. Como é que a gente faz a interrogativa? Joga o verbo para frente. Como é que a gente faz a negativa? Acrescenta o not depois do verbo. Outra diferença do português, porque no português eu falo eu não sou. Em inglês eu falo eu sou não. Né? Diferente. Então eu falo I am not a pastor. I am a teacher. Ok? Então essa é uma da diferença. E isso às vezes complica na cabeça do aluno, né? Porque a gente vai querer escrever da mesma maneira que a gente escreve no português, aí erra a sequência. Então aí você já fica sabendo. O verbo e o pronome em inglês, eles não podem ser separados. Eles andam sempre juntos. Tanto nas perguntas, ele mesmo o verbo indo na frente, como nas afirmativas, quando ele vai depois do sujeito, mas ele sempre tá ali junto, é sempre o I com am, ou am I, é sempre you are, ou are you. E se for negativa, ele continua junto, aí eu só acrescento o not depois, ok? Então, aqui seria is he, is she, are we, are they, are we friends, are we brothers and sisters? Desculpa, essa campainha na minha escola. Are we brothers and sisters? Somos irmãos e irmãs. Are we friends? Somos amigos. Is he Pastor Cláudio Duarte? É ele, Pastor Cláudio?
Is he, Pastor Elias Torralbo? Are they, Pastor Elias Torralbo and Pastor Cláudio Duarte? Então, porque agora eu botei duas pessoas, eu tive que botar o they. Are they? Ok? E assim funciona. Aí eu posso responder na afirmativa ou posso responder na negativa. A negativa, gente, eu posso botar só o not. Mas o americano gosta de falar muito rápido. Então, ele tem formas contractas, né, que a gente chama, né, do verbo com a palavra not. Então, por exemplo, ele fala, oh, you are not a teacher. Ou ele pode falar, you aren't a teacher. He is not a pastor. Ou he isn't a pastor. He is not leva mais tempo para falar do que você falar he isn't. Então, eles preferem falar he isn't. Ok? I am not a pastor. Não existe forma contracta do am com not. É formal. Existe em termos coloquiais. Em filmes, você já deve ter visto as pessoas falar I am doing this. Né? É um Black American English, né? Que eles falam, né? Inglês negro. Então, eles falam para I'm not, é uma gíria, falar ain't. Mas não é formal, quer dizer, e não é, então, correto. Ok? Então, aqui, are not, eu posso falar are not ou aren't, is not ou isn't, and are not ou aren't. E aí, fica a forma contracta e a não contracta, e a pessoa decide qual a forma que ela usar. Geralmente, americanos usam a forma contracta. Ok? Vamos olhar aqui exemplos de perguntas. Ok. Is she a teacher? É ela uma professora? Sam and Lisa are in class. Sam e Lisa estão em sala de aula. Are Sam and Lisa in class? Estão Lisa e Sam numa sala de aula? He is late. Afirmativa. Ele está atrasado. Agora eu vou perguntar. Is he late? Ele está atrasado. Quer dizer, o verbo vai para frente. I am busy. Am I busy? Are you busy? Você é ocupado? Are you a busy pastor? Você é um pastor muito ocupado? Você responderia, oh yes, I am a very busy pastor. Ok? Então, tudo com verbo to be. Are you new here? Você é novo aqui? Yes, I am. Are you Brazilian? Yes, I am. I am Brazilian. I am from Brazil. I am a pastor and I am from Brazil. I am from Rio de Janeiro. Você falou que é pastor, você falou que era do Rio e da sua cidade. And I am very busy. E aí vai. Você pode dar vários adjetivos para você. Ok? Vamos continuar aqui. Depois eu vou mandar essa slides para vocês, um PDF para poder ajudar. Vamos voltar lá na pergunta do início. Eu falei que ia voltar. Ok, vamos ver essa conversa aqui entre Tom e Leah. Né? Tom e Leah. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Ok? Então você vê a pergunta aqui, ó. Você é um novo aluno aqui? Sim, eu sou. Meu nome é Leia. My name is Tom Sanches. Eu penso que eu conheço sua mãe. Ela é Marta Sanches, correto? Right? Marta Sanches não é minha mãe, ela é minha irmã. Ok? Então pensa, tipo, se fosse a pessoa perguntando para você. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Rogério Barreto. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, ok? So, aqui você vê exatamente como acontece essa interação da interrogativa, do verbo na frente, aí o verbo volta para o lugar quando é afirmativa. E se for negado, a gente pode usar as formas contractas. Tá bom? Vou deixar aí você com esse vídeo. Depois a gente vai continuar cavalgando, né, nesse verbo to be. E eu vou passar uma tarefa para vocês esse final de semana.
e que vou dar bastante dias